Prontinho, então vamos dar início aqui à banca, né, de defesa de mestrado, né, de Luana Carla Maris da Silva, que tem como título aí Análise dos processos morfodinâmicos no Seridó, Potiguar, e tem como membros da banca a professora doutora Cristiane Maria da Silva Moura, aqui da Universidade Federal da Paraíba, e o professor doutor José Falcão Sobrinho, da UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, no Ceará, e a professora doutora Sara Fernandes Flor de Souza, da UFRN, como membro interna e co-orientadora desse trabalho, tá certo, Luana? Então você vai ter aí cerca de 20 a 30 minutos para a sua apresentação e logo após nós teremos as arguições aí dos membros da banca, tá bom? Então fique à vontade para a sua apresentação. Certo, professor, obrigada. Bom, boa tarde, né? Me chamo Luana. Eu vou apresentar minha dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Geografia, né, o GeoCeres, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, aqui no Centro de Ensino Superior do Seridó, em Caicó. Minha dissertação tem como título Análise dos processos morfodinâmicos no núcleo de desertificação do Seridó Potiguar. Luana, Tá escutando, professor? desculpa te interromper. Eu acho que os teus slides eles estão congelados. Não está Mas em eu tela não. cheia. Eu acho que seria bom você retirar o compartilhamento, compartilhar novamente para ver se dá certo. No caso, não está aparecendo a tela cheia, está aparecendo os slides na lateral, não é isso? É, exatamente. Porque para mim tá. Deixa eu abrir novamente. E agora? Não, eu acho que você compartilhou. Pera aí, eu acho que agora foi. Coloca aí em tela cheia para ver. Não, tinha aparecido, mas saiu. Eu acho que você compartilhou. Como é que tem aquela opção que é a aba, né? Acho que seria interessante você compartilhar a tela inteira. Você Certo. retira, desfaz esse compartilhamento e faz novamente. Foi? Agora sim. Ótimo. Bem, como eu estava dizendo, minha dissertação tem como título Análise dos processos morfodinâmicos do núcleo de desertificação do Seridó Potiguar, e o meu orientador é o professor Dr. Saulo Roberto de Oliveira Vital, e tenho como co-orientadora a professora doutora Sara Fernandes Flor de Souza. Minha apresentação ela está organizada da seguinte maneira: eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema principal da pesquisa, vou trazer meus objetivos e em seguida vou abordar os 2 capítulos de resultado que foram elaborados no formato de artigo. Em seguida, vou fazer uma discussão entre esses 2 resultados e, por fim, minhas considerações finais. Bem, a minha área de estudo, ela fica localizada, né, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó Potiguar, e a minha área de delimitação, né, meu recorte espacial, é o núcleo de desertificação do Seridó Potiguar, que é composto por 6 municípios: Acari, Cruzeta, Currais Novos, Carnaúba dos Dantas, Parelhas e Equador. Essa região, essa área tem em torno de 2.793 quilômetros quadrados. Bem, vou abordar aqui um dos temas principais da minha pesquisa, da minha área de estudo. A geografia, ela ela é responsável, né, em si pela explicar e espacializar, né, os processos que ocorrem ao longo dos tempos e as modificações que
acontecem na paisagem, mas e nós temos a ciência geomorfológica, né, muito importante dentro desses estudos geográficos, né, já que ela auxilia nessa compreensão da relação entre os processos físicos de formação do relevo e também auxilia nessa relação da interação com a dinâmica do espaço socialmente produzido. E dentro das abordagens geomorfológicas, nós temos a morfodinâmica, né, como um método de análise indispensável para a compreensão desses sistemas físicos e antrópicos. E dentro desses processos, nós temos incluído também a dinâmica social, né, que é quando o homem ele se insere nesse espaço, né, em parte do relevo, ele acaba por influenciar nesses processos da morfodinâmica. O meu objetivo geral, né, consiste em investigar os processos morfodinâmicos no núcleo de desertificação do Seridó Potiguar a partir da análise dos fatores históricos, econômicos e geomorfológicos. E os meus objetivos específicos foram realizar análise da história de uso e cobertura da terra e das atividades econômicas responsáveis pela dinâmica socioeconômica da área, além da elaboração do mapeamento de fragilidade ambiental, no intuito de compreender a morfodinâmica da área e sua interação com os fatores sociais. Bom, aqui nos resultados, eu vou abordar agora o meu primeiro capítulo, que tem como título Análise Histórica, Econômica e sua relação com o uso e cobertura da terra no núcleo de desertificação do Seridó Potiguar. O objetivo deste capítulo foi realizar uma análise temporal, né, nas mudanças ocorridas no uso e cobertura da terra num período de 32 anos, fazendo uma relação com seu processo histórico-econômico e também servindo como suporte para a análise dos processos morfodinâmicos. Bem, para a construção desse resultado, desse capítulo, foi feito um levantamento bibliográfico acerca do processo de ocupação da área e também a utilização de dados da produção do IBGE, né, mais especificamente da plataforma CIDRA, né, que é um banco de tabelas estatísticas. Então, a partir desses dados do CIDRA, foi gerado 2 mapas das produções de lavouras temporárias e permanentes, referente dos 2 períodos de análise, do ano de 1988 e do ano de 2020. E eles foram processados no software QGIS 3.16. Além desses 2 mapas, também foi realizado um mapeamento de uso e cobertura da terra, através das imagens do Landsat 5 e 8. Essas imagens elas têm uma resolução espacial de 30 metros e também foram realizadas nesse período, do ano de 1988 e 2020. Elas estão disponíveis no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, e na qual eu realizei um processo, né, de vetorização numa escala de 1 para 100 mil. E os alvos, a identificação desses alvos, eu utilizei como referência o manual técnico do IBGE, de uso e cobertura da terra. Com relação ao processo histórico-econômico da região. Bem, com relação ao processo de ocupação dos municípios do Seridó, bem como os municípios que fazem parte do núcleo de desertificação, eles estão ligados a esse processo de povoamento com algumas atividades econômicas desenvolvidas na época. Entre elas, nós temos a pecuária, o algodão e a mineração. A pecuária, primeiro, ela surge no estado, né, devido à produção canavieira, a produção de cana-de-açúcar no litoral. Ela surge como uma atividade subsidiária, ela servia como força motriz para essa produção, além de alimento para o homem, né, e utilizava também o couro para a fabricação de roupas e utensílios. Então, ela possui algumas características devastadoras em relação ao espaço compartilhado, né, com essa produção do cana-de-açúcar, o que fez com que deslocasse essa pecuária bovina para o interior do estado,
né? Então, junto com o gado, para o interior do Rio Grande do Norte, veio o homem. E então essa atividade ela foi muito importante economicamente para a região e também foi responsável pela criação de muitos municípios. Aí, com o passar dos anos, né, através das demandas que vão surgindo, né, do mercado, entra o algodão na região. Esse algodão, ele ganha um grande pulso a partir da segunda metade do século XIX, devido ao desenvolvimento das indústrias têxteis, né, inglesas, no qual tem um aumento por essa matéria-prima. Então, o algodão, ele foi bem dominante na região e o Seridó ele se destacou por produzir um algodão comum, né, o algodão mocó. Ele tem algumas características como fibra longa e resistente, o que era muito bom para a indústria têxtil. E já por volta da década de 1940, entra a mineração, também impulsionada pela demanda do mercado, dessa vez devido à demanda da Segunda Guerra Mundial, na qual utilizava um minério, a xelita, né, para a fabricação de armamentos. Então, a região tinha o município de Currais Novos liderando nessa produção. E mais recentemente, nas últimas décadas, entra a cerâmica, né, que são as famosas olarias da nossa região. No recorte espacial, nós temos o município de Parelhas e Carnaúba dos Dantas, que corresponde, segundo os dados do SEBRAE, 53% da produção de todo o estado. Então, aqui eu trouxe um resultado da produção da lavoura temporária e permanente de 88, e como a gente pode ver, a região, nessa época, ela ainda era ligada muito ao meio natural, né? Todos os municípios apresentaram alta na quantidade de toneladas produzidas, em especial, nesse referido ano, nós temos o município de Cruzeta, com 5.539 toneladas, e ainda nesse período havia produção do algodão mocó. O município de Parelhas chegou a registrar 360 toneladas. Já no período de 2020, essa produção teve uma queda, né, bastante significativa. Como a gente pode ver aí, o município de maior produção foi Currais Novos, com apenas 764 toneladas. E essa queda a gente pode relacionar alguns fatores. Primeiro, ao fim da cultura do algodão, que era bem expressiva e não existe mais. O segundo fator pode estar relacionado também ao êxodo rural, no qual nas últimas décadas, né, com o desenvolvimento dos centros urbanos e com a diversificação de novos serviços, o homem do campo ele se desloca, né, para as cidades em busca de melhores condições de vida, de emprego. E o terceiro fator pode estar relacionado ao fenômeno da seca, né, que a gente teve agora entre 2012 e 2017, no qual causou um grande estresse hídrico para a nossa região e alguns dos nossos maiores reservatórios ainda não conseguiram se recuperar. Aqui é o mapa de uso e cobertura da terra de 1988, no qual foram identificados 7 classes: as cidades e vilas e povoados, né? Mineração, agropecuária, no qual está inclusa áreas de pastagem e culturas temporárias e permanentes, áreas de vegetação natural, nós temos aí caatinga densa e aberta, os nossos reservatórios e os solos expostos. O ano de 2020, nós identificamos uma classe a mais, que foi a área da indústria, mais especificamente a indústria ceramista. E como a gente percebe, né, nos 2 anos, tanto em 88 como em 2020, a classe de maior predominância, né, é a classe de vegetação natural, onde está incluída a caatinga densa e aberta, e também
segundo os dados do mapeamento, foi a classe que obteve maiores mudanças. A Caatinga densa ela teve uma perda de 182 quilômetros quadrados, enquanto que a Caatinga aberta ela teve um aumento de 150 quilômetros quadrados. As demais áreas, como corpos d'água, vilas, mineração, indústria, áreas descobertas, tiveram um aumento em quilômetros quadrados. Já a área de agropecuária teve uma queda de 41 quilômetros quadrados, né? O que já era se esperado diante dos dados da produção que eu mostrei anteriormente. Então, quais os fatores, né, que podem estar relacionados a essas mudanças? Primeiro, a Caatinga densa teve essa queda, pode estar atrelado aí ao processo de exploração, né, de novos espaços para a produção de novas atividades, como de mineração, ou até mesmo da indústria, por ser uma atividade que exige muito, né, dessa cobertura vegetal, é um componente para a produção, né, dessa indústria. Nós também podemos relacionar que o aumento dessa caatinga aberta pode ter a ver com espaços antes que eram produzidos, que tinha produções de culturas ou até de áreas de pastagem que hoje se encontram abandonadas e essa vegetação ela ainda está em processo de recuperação. E o aumento também dessas áreas descobertas pode estar atrelado a isso, né? Ambientes que foram utilizados e que hoje, devido aos processos erosivos, né, ao processo exploratório, essa cobertura vegetal ela ainda não conseguiu se recuperar, encontra-se em ambientes totalmente expostos, sem nenhum tipo de vegetação. Então, a classe de maior ocorrência foi a Caatinga aberta. Eu trouxe aqui uma imagem para representar essa classe, né? Como a gente pode perceber, essa vegetação, ela tem um extrato mais arbustivo, né? Herbáceo. Ela ocorre, né, em ambientes de solos mais pedregosos, né? Em meio a afloramentos de rochas. E ela também apresenta diversos aspectos, né? Ela, como nessa letra A, ela pode muitas vezes ocorrer em ambientes com essa característica mais natural, sem nenhum tipo de intervenção, com arbustos, né? Com capim-panáceo. Já a letra B apresenta aí características de um ambiente de transição, um ambiente que já teve algum tipo de intervenção e hoje ele está se recuperando. Ou ainda, como essa letra C, né? Uma caatinga bem degradada, que sofreu grandes intensificações. E a letra D, né? Esse ambiente, essa vegetação bem espaçada, com extrato herbáceo. E outro fator que pode ter levado a maior predominância, né? Maior ocorrência dessa classe é que qualquer um desses ambientes de caatinga aberta, ele pode se confundir também com áreas de pastagem, já que é uma atividade, né, que ela ocorre em qualquer uma dessas áreas. E outro motivo também de poder identificar é a questão da escala de mapeamento, no qual eu utilizei, né? Uma escala de 1 para 100 mil. Então, ambientes como nesse da letra C, que poderiam se enquadrar até como uma área de solo exposto, muitas vezes passou despercebido não foi possível identificar devido à escala. Já as áreas de caatinga densa, foi possível identificar essa classe nas áreas de maior altitude, nos nossos maciços residuais. Essa letra A é no município de Acari e essa letra B é no município de Currais Novos, sentido Currais Novos a Florânia. Já as áreas de agropecuárias, eu pude perceber que durante todo o mapeamento e também todas as leituras realizadas sobre o processo de ocupação, essa atividade ela se desenvolve principalmente ao longo dos rios e reservatórios da nossa região. Bem, após a realização do mapeamento de uso e cobertura da terra entre 88 e 2020, foi possível analisar transformações ocorridas ao longo desse período, não só no tocante ao próprio caráter do uso,
mas sobre as transformações históricas e econômicas, o que lança luz sobre diversas conjunturas previamente propostas, ou seja, não é apenas uma análise pura e simples técnica, mas interferências à luz de hipóteses que vão sendo construídas paulatinamente ao longo de diversos trabalhos acadêmicos, inclusive este. Então, mostrou que entre 88 e 2020, as interferências antrópicas foram responsáveis pelas transformações ocorridas, principalmente pelas atividades econômicas desenvolvidas no passado e que ainda atuam no presente, pois as novas práticas se criam e reproduzem o mesmo modelo predatório e insustentável do passado, como a pecuária, mineração e agora a cerâmica, que são responsáveis pelo atual cenário de degradação devido à grande demanda imposta sobre a cobertura vegetal. No meu segundo capítulo de resultados tem como título o mapeamento da fragilidade ambiental no núcleo de desertificação do Seridó Potiguar. Nesse capítulo, o objetivo é analisar o atual estado de degradação da paisagem no núcleo e através do uso do modelo de fragilidade ambiental proposto por Ross, 94, e Spoy Ross, 2004, além da realização da análise das unidades ecodinâmicas de instabilidade potencial e emergente da área. Então, para a construção desse capítulo, além de metodologias utilizadas, e alguns conceitos propostos por Tricard e Ross, Spoy Ross. Então, na concepção ecológica do ambiente, quando a gente faz uma análise dentro dessa concepção, a gente analisa sobre o prisma da teoria dos sistemas, que parte justamente dessa relação de trocas de energia e matéria e também da relação do equilíbrio dinâmico do ambiente. Então, a partir disso, Tricard ele propôs alguns conceitos, de unidades ecodinâmicas unidades ecodinâmicas estáveis e instáveis, e Ross utilizou desses conceitos, no qual inseriu novos critérios para poder analisar a fragilidade desses ambientes. Então, ele parte da análise de alguns componentes da natureza, porém trabalhado de forma integral para poder se ter um grau de fragilidade desse ambiente. Então, eu utilizei uma das metodologias de Ross para o mapeamento de fragilidade ambiental, as variáveis de secação do relevo, solo, uso, cobertura e precipitação. Também foram processados no software QGIS 3.16. E cada uma dessas variáveis, elas foram atribuídos pesos, quanto ao seu grau de fragilidade ou de proteção, que varia entre 1 a 5. Essas aqui são as minhas variáveis para obter a fragilidade da área. Eu fiz um mapeamento de dissecação do relevo, no qual foi identificado classes de dissecação baixa, média, alta e muito alta. Foram mapeados os solos crônicos, não solos litólicos, e eu utilizei o mapa de uso e cobertura da terra do ano de 2020. E esse mapa de precipitação é da média histórica entre 1963 e 2006, no qual registrou 412 a menor precipitação e 647 a maior precipitação. Quanto à fragilidade de cada uma dessas variáveis, ficou da seguinte maneira. O índice de secação do relevo apresentou uma fragilidade baixa, média, alta e muito alta. As classes de solo, uma fragilidade alta e muito alta, devido às características. A vegetação apresentou uma fragilidade muito baixa, alta e muito alta. E quanto à sua proteção, e a classe de precipitação apresentou uma fragilidade muito baixa, média e alta. Portanto, então, a partir da análise dessas 4 variáveis, foi gerado um mapa de fragilidade ambiental, no qual temos aí 4 classes identificadas. A fragilidade baixa, média, alta e muito alta.
Como a gente pode ver, né, a fragilidade baixa, ela ocupa a maior parte da área, ela está situada nesses ambientes de menor dissecação, já que a dissecação ela é fundamental para determinar essa fragilidade, porque ela é representada pelo primeiro dígito de análise. Então, esses ambientes de fragilidade baixa, eles ficam nessa compartimentação geomorfológica da depressão sertaneja, né, em áreas de menor dissecação, em áreas de declividades mais acentuadas, planas, onduladas. E a segunda maior classe, nós temos a classe de fragilidade ambiental muito alta. Que ela está presente nesses ambientes de maior altimetria, como os maciços, a oeste na Serra da Formiga, no município em parte do maciço da Formiga, no município de Cruzeda. Nessa parte mais central, os maciços entre Currais Novos e Acari. Também aqui nos municípios de Parelhas e Equador, do Planalto Seridó, e também nas bordas do Planalto Santana, no município de Currais Novos. Aqui, essas imagens, elas representam esses ambientes de baixa fragilidade. Essas fotos foram tiradas do município de Cruzeda. E essa foto aqui eu trouxe para representar esses ambientes de alta fragilidade. Fica localizado no município de Parelhas. Então, seguindo essa mesma proposta, porém, Ross, ele coloca que ele, vamos dizer assim, ele atribuiu aos conceitos de Tricard, de unidades estáveis e instáveis, e inseriu novos critérios, né? Então, para analisar essas unidades de instabilidade, ele apenas mudou a sequência de análise dessas variáveis, que seriam agora, a primeira não seria mais índice de secação do relevo, ele passaria a analisar primeiro uso e cobertura da terra, índice de secação do relevo, solos e precipitação. Então, a partir disso, eu gerei esse mapa de instabilidade potencial e emergente, que ficou classificado da seguinte maneira. A instabilidade potencial, que seria as áreas instáveis, ficaram localizadas no ambiente de cobertura vegetal, tanto de caatinga densa e aberta, enquanto que a instabilidade emergente está presente nos ambientes de, vamos dizer assim, de uso, como as áreas agropecuárias, mineração, indústria, solos expostos, centros urbanos. Então, os índices têm esses dígitos como representação, né? Aqui está o grau de instabilidade, que varia de muito baixo a muito alto, e a área de instabilidade potencial foi identificada o grau de muito baixo a baixo, enquanto a de estabilidade emergente foi identificado a instabilidade alta e muito alta. Então, esses índices, eles, vamos dizer assim, que eles ajudam a identificar áreas com diferentes graus de instabilidade, né? Então, por exemplo, essa área aqui, no mapeamento de fragilidade com apoio no índice de secação do relevo, é uma área de alta fragilidade, enquanto que com apoio do uso e cobertura do solo, é uma área de instabilidade potencial, ou seja, uma área estável. É uma área na qual não foi um ambiente que não foi incorporado, né, ao espaço produtivo da sociedade. Enquanto que essa aqui seria um ambiente de instabilidade emergente, né, que é uma área onde se tem o uso de atividades agropecuárias, que serve como área de pastagem. Então, o mapa de fragilidade, ele se deu a partir da relação das variáveis de relevo, solo e cobertura vegetal e pluviosidade, no qual o dígito 1, índice de secação do relevo, representa a classificação da fragilidade e as demais variáveis irá indicar a hierarquização dos demais graus de fragilidade, enquanto a cobertura vegetal vai diferenciar as áreas que se encontram em equilíbrio na sua dinâmica natural.
Por fim, o procedimento técnico-operacional adotado aqui estabelece que a variável natural relevo, comandada pela fragilidade, seguida por variáveis de cunho histórico-social, a exemplo do uso da terra, isto é, ambientes naturalmente frágeis, em virtude da declividade e dissecação, tornam-se potenciais as áreas de desertificação frente às mudanças históricas do uso e ocupação, comandada pelas ações econômicas em toda a sua complexidade. Então, fazendo uma relação aqui, uma discussão sobre esses dois capítulos de resultados, a gente pode dizer que pode chegar a se concluir, né, que o condicionante relevo, né, o fator relevo, ele não é apenas o fator determinante para indicar, né, a fragilidade desses ambientes, porque não necessariamente um relevo muito dissecado vai ser um relevo frágil e nem uma área pouco dissecada vai ser necessariamente um ambiente estável. Eu trouxe essa imagem aqui, né, que representa essas áreas de maior altitude, porém, nós temos aí a cobertura vegetal fazendo o efeito estabilizador de alguns processos, como a chuva, o vento, né? Porque esses ambientes também devem ser analisados diante de outros, vamos dizer assim, indicadores, como a cobertura, principalmente o solo e a chuva. Mas também foi identificado que esses ambientes de maior altitude nem sempre são ambientes que possuem uma cobertura vegetal densa. Às vezes chega a nem existir, né? Então permite aí, devido ao fator do solo estar exposto, a ocorrência de uma erosão mais acentuada, né? Ocasionando aí incisões bastante profundas. E que ambientes, né, de uso, temos aí a morfogênese intensificada por essas atividades. Então, a gente viu que desde o processo de ocupação, né, desde o desenvolvimento de ocupação, atividades como pecuária e principalmente a cotonicultura, que foi bastante dominante na região, são responsáveis pela degradação de alguns ambientes. Essa imagem aqui, na década de 80, moradores relataram que eram grandes campos de plantação do algodão mocó, e hoje ela se encontra assim, com esse aspecto bastante degradado e tem a ocorrência de atividades de pastagem. Então, portanto, observa uma estreita relação entre a cobertura vegetal e a morfodinâmica, pois no momento que são feitas alterações na cobertura, interfere no ciclo hidrológico, com redução na capacidade de infiltração, na capacidade de alimentar as plantas, animais e dos homens, além de modificar a pedogênese com a intensificação da erosão pluvial. Por consequência, a exposição dos solos abre caminho para processos erosivos e para o transporte de materiais orgânicos e inorgânicos, que são drenados até o depósito final dos leitos dos cursos de água e nos reservatórios da nossa região, que são de fundamental importância social e econômica, né, diante das condições climáticas da área de estudo. Então, gente, é isso. Aqui algumas principais referências, não são todas que eu utilizei na pesquisa. E obrigada. Ok, Luana. Deixa eu só organizar aqui a exibição aqui da tela. Bom, então vamos proceder aí com os demais protocolos aí da apresentação de dissertação de Luana, né? E normalmente, né, já é aí um costume, né, em todas as bancas a gente sempre dá oportunidade primeiramente aos membros externos. Nós temos hoje aqui 2 membros externos, que é a professora Cristiane e o professor Falcão.
Eu vou começar pela professora Cristiane, por ordem alfabética, né? E primeiro as damas também, né? Então, professora, fique à vontade aí para a sua arguição. Nós não temos aí um tempo exato, né? Mas fique à vontade aí para fazer as... Certo. Obrigado, deixa eu colocar aqui na tela aqui o que eu preparei para não me perder e estender demais o tempo. Vocês me escutam direitinho?